Olá pessoal, professor Eliseu aqui. E dando sequência ao nosso curso Licitações e Contratos, na aula de hoje falaremos sobre sistemas eletrônicos de licitação. O objetivo da nossa aula é apresentar a vocês os principais portais, ressaltando o uso das plataformas digitais e discutir a segurança e a transparência nos procedimentos eletrônicos. Assim, ao final da aula, espera-se que vocês conheçam os principais portais e entendam a relação da transparência e da publicidade com as licitações eletrônicas. Assim sendo, o primeiro tópico a ser dito é o princípio da virtualização do procedimento licitatório. Claro que no texto da lei não se tem esse princípio de forma clara, princípio da virtualização do procedimento licitatório. Todavia, ele está lá durante todo o texto da lei para que se amplie a transparência e a publicidade das contratações públicas, das ações públicas. Então, a fim de atender o princípio da transparência e da publicidade, é que a lei manda realizar a publicização nas plataformas eletrônicas. Veja que a lei manda fazer a publicização. E as licitações devem ser eletrônicas, já que a lei manda fazer a publicização? Não necessariamente, né? No artigo 17, parágrafo 2º e 5º, a lei define que as licitações deverão ocorrer prioritariamente na forma eletrônica. Prioritariamente. Assim sendo, existe a possibilidade da utilização da forma presencial ainda para se realizar licitações. Nesse sentido, o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo aponta 3 pontos, que a administração vai precisar observar quando resolver fazer uma licitação na forma presencial. O primeiro deles é que essa decisão de realizar a licitação na forma presencial esteja efetivamente motivada nos autos. É necessário justificar, é necessário demonstrar por que existe a necessidade de se realizar a licitação na forma presencial. O segundo ponto é que a sessão pública deverá ser registrada em ata. Todos os acontecimentos da sessão pública deverão ser registrados em ata e essa sessão ela deverá ser gravada em áudio e vídeo. E o terceiro ponto, para alcançar o princípio da virtualização do procedimento licitatório, a transparência e a publicidade, é que a gravação deverá ser anexada aos autos depois do seu encerramento. Então, quando encerrar a sessão pública, quando encerrar o processo, a gravação da sessão pública deve ser disponibilizada nos meios eletrônicos para garantir os princípios da transparência e da publicidade ampliadas. A finalidade buscada pelo legislador aqui é ampliar a segurança e a transparência nos procedimentos eletrônicos. Então, sim, com a realização de licitações eletrônicas, a transparência é mais ampla desde o início do procedimento. Aqui se tem também uma abordagem da eficiência e da agilidade, uma economia, pois o licitante não vai precisar se deslocar e o recurso que ele utilizaria para fazer aquela ida até o órgão que está licitando, ele poderá oferecer como desconto na sua proposta. Existe a segurança e a inclusão digital dos participantes também. Além disso, essa segurança e inclusão digital ela está presente em mecanismos de autenticação, em criptografia, em controles de acesso que garantam a integridade e a confidencialidade das informações, porque para se acessar os sistemas de licitação pública é necessário registro do interessado nos portais. Seja qual for o portal, é necessário ter um registro prévio e o acesso só se dá através de um login com senha, uma senha específica para poder entrar, para poder participar dos procedimentos.
Assim, existe uma redução das fraudes e das irregularidades, até porque, durante o procedimento licitatório, os participantes não são conhecidos. Isto não ocorre nas licitações presenciais, né? Na licitação presencial, todo mundo se reúne em determinado local, você fica conhecendo, às vezes até faz ali os seus acordos. Nas licitações eletrônicas, isso não ocorre, porque você vai estar no seu ambiente, o seu concorrente no dele, e todos estão em um ambiente particular. O acesso é através de senha, com login, de senha, né? E você não sabe quem que é o participante. Inclusive, existe um mecanismo na lei que as propostas que gerarem a identificação do participante, elas devem ser desclassificadas. Então, há sim uma maior segurança e uma maior transparência nos procedimentos eletrônicos, algo que não existe nas licitações presenciais. Para chegar nisso, é claro que vai ter uns desafios e a inserção de boas práticas administrativas. Desta forma, compete à administração se pautar em boas práticas, visando melhorar o alcance da publicidade e da transparência. Desafio este que requer a utilização de sistemas eletrônicos que possam favorecer as aquisições públicas do órgão. O desafio, nesse caso, é melhorar a capacitação dos servidores para que o manuseio do portal onde se realiza a licitação ocorra de forma correta, de forma exata, sem prejuízo de nenhum participante. Além disso, vai se imprimir maior segurança aos processos, vai se diminuir exigências técnicas e burocráticas, e vai haver um monitoramento e atualização constante dos procedimentos e dos portais eletrônicos. Os sistemas eletrônicos que são utilizados pelas administrações públicas, eles enfrentam desafios de garantir a inclusão digital de todos os participantes, bem como a adequação dos procedimentos à legislação vigente. De certa forma, se pode falar, né, que os sistemas eletrônicos já são adaptados a essa nova legislação. Todavia, como o próprio portal de compras públicas passa por adaptações, como a lei sofre alterações no decorrer da sua vigência, esses sistemas eletrônicos também precisam estar sempre atentos a isso e estar adequados aos procedimentos que estão surgindo. Assim, boas práticas como capacitação dos usuários, padronização dos processos, uso de tecnologias de ponta vão contribuir para superar os desafios de ter uma transparência e uma publicização dos procedimentos eletrônicos dos órgãos públicos. Falamos que a lei manda publicizar todos os procedimentos administrativos. As contratações públicas, elas precisam estar disponíveis para acesso de quaisquer interessados de forma digital. E de acordo com o artigo 174, o Portal Nacional de Compras Públicas é o principal local para que se insira as licitações públicas, para se divulgar as licitações públicas. Então, ele é uma iniciativa do governo federal para centralizar as informações e processos de compras públicas em uma plataforma única. E embora seja do governo federal, todos os órgãos públicos de qualquer vertente precisa ter as suas licitações, os seus procedimentos disponibilizados aqui. É o que diz a inteligência do artigo 174. É criado o Portal Nacional de Contratações Públicas, sítio eletrônico oficial destinado à divulgação centralizada, notem, obrigatória dos procedimentos exigidos na lei, realização facultativa das contratações pelos órgãos e entidades dos poderes executivos, legislativo e judiciário de todos os entes federativos, né? Teria um esqueminha aqui.
O PNCP, então, ele é obrigatório para a divulgação, facultativo para a realização das compras, das contratações, né? Mas, no geral, não dá para se utilizar o PNCP de forma direta. Para que se acesse o PNCP, para que se envie as licitações para o PNCP, é necessário utilizar outros sistemas eletrônicos complementares, né? E existem vários no mercado que dão esse suporte para a administração e aí, a partir deles, realizam-se a inserção dos documentos das licitações no PNCP, no Portal Nacional de Contratações Públicas. Todavia, as licitações, no geral, não ocorrem dentro do Portal Nacional de Contratações Públicas. Elas ocorrem em plataformas adjacentes, né? E essas plataformas acabam alimentando o PNCP. Todavia, é regra. Tudo que for feito pela administração necessita estar aqui no PNCP. E aqui nós temos a template do Portal Nacional de Compras de Contratações Públicas, né? Essa área da frente aqui do site, do portal. Então, quando você entra no seu buscador, coloca lá PNCP, ele chega nessa tela e aqui nós temos as principais finalidades, né? As consultas. Nesse aqui, consultas, né, que a gente verifique quais são os editais que estão disponíveis e tal. Qualquer interessado pode acessar o portal de compras públicas, portal de contratações públicas, aliás, o PNCP. Bem, como eu falei, as licitações elas não ocorrem dentro do próprio PNCP, elas vão ocorrer em plataformas adjacentes, né? São sistemas eletrônicos utilizados para que se realizem as licitações. Nós temos então o Comprasnet e outros portais de compras. O Comprasnet é o sistema eletrônico de compras do governo federal brasileiro. Ele permite a realização de licitações e contratações públicas desde a publicação do edital até a adjudicação do objeto. Então vejam, que mais à frente eu vou mostrar para vocês a template também desse portal, mas ele aceita que você vá lá, insira os dados da licitação desde o edital e vá até a adjudicação do objeto. E isso tudo, quando cada ato que você vai realizando dentro do Comprasnet, ele vai transportando também para o PNCP, de forma vinculada ali. No Comprasnet, os fornecedores também podem ter acesso a diferentes funcionalidades, como a inscrição no cadastro de fornecedores do governo federal, que é o SICAF, obtenção de editais e participação em processos licitatórios. Outros portais são licitações Caixa, licitações E, compras sãopaulo.gov.br, ficou errado, é gov, portal de compras públicas, enfim, são diversos os sites de licitações existentes no Brasil. Vamos falar um pouquinho mais sobre o Comprasnet. O Comprasnet, então, ele é o portal de compras do governo federal, ou Compras Gov, né? Portal de compras do governo federal. Você vai acessar ele através do acesso ao sistema, bem aqui. Então, depois que você fez o seu cadastro, como eu disse ali atrás, né, para você ter acesso às plataformas, é necessário realizar um cadastro e ele vai te exigir, sempre que você for acessar, um login e senha. Isso tanto para os órgãos do governo quanto para as empresas interessadas. Então você vai clicar aqui, acesso ao sistema, e ele vai abrir para você essa segunda tela. E aí você informa, você é fornecedor brasileiro, você é fornecedor estrangeiro ou você é governo. Aqui nós não temos como acessar, obviamente, porque eu não tenho esse login e senha, né? Pessoa física, no geral, não acessa. No geral, só pessoa jurídica. E
os órgãos governamentais. Então, como eu não tenho login e senha, vai ficar difícil para eu poder entrar aqui e mostrar para vocês. Mas depois que você cria o seu cadastro, né, você vem aqui, escolhe qual que é a finalidade e você tem acesso. Se você for governo, você vai poder inserir os editais, fazer os avisos da licitação, colocar os itens em disputa, depois você vai realizar a licitação pública, a fase de lances da licitação. Fechada essa fase, você vai avaliar a documentação do fornecedor que ganhou, né? O fornecedor ficou em primeiro lugar, dependendo do critério de julgamento que seu edital previu. Feito isso, né, você escolheu lá o seu fornecedor, você vai poder verificar se existe intenção de recurso. Se existir, você analisa, né, a intenção de recurso, verifica se ela está de acordo com a legislação. Se estiver, você abre o prazo para a empresa recorrer, 3 dias, né? E mais 3 para contrarrazões. Tudo isso dentro do sistema, você não precisa conversar com o fornecedor nem nada. Todas as ações ficam disponibilizadas no próprio sistema e o único contato que o agente de contratações públicas vai ter com o fornecedor é através do chat, né? Então, é no chat que você manda as suas mensagens para os fornecedores e, da mesma forma, os fornecedores mandam mensagem para você se eles quiserem falar ou se tiver alguma ação que extrapole essa finalidade, né, da licitação e tal. Fechada essa fase, então, encerrou os recursos, acabou o recurso foi provido, não foi provido. Fechada essa fase, você vai concluir o processo e enviar para a adjudicação e homologação. A adjudicação e homologação também são feitas dentro do sistema de compras, né, do próprio portal, só que não é mais o agente de contratações que vai fazer, mas sim a autoridade superior, que também vai ter o seu login e senha para poder acessar, e aí cada um vai fazer a sua função, né, dentro do princípio da segregação de funções, para que o procedimento licitatório seja isento de qualquer tipo de fraude, de qualquer tipo de anomalia. Então, este é o portal de compras do governo federal, compras.gov.br, também chamado de Comprasnet, né? Neste portal ainda, para você acessar, é necessário fazer um cadastro, né? Você se cadastra lá, ele dá acesso a todo o ecossistema das licitações. Também é possível, dentro desse portal, realizar o cadastro no SICAF. E aí é para os fornecedores, né? Então, fornecedor, quando ele faz o cadastro no portal de compras do governo federal, ele também tem acesso ao SICAF. E o SICAF é uma plataforma para ele inserir dados. Então, ele vai fazer um cadastro, nós já vimos, né, nos procedimentos auxiliares, para poder fornecer para o Estado. Ali ele insere toda a documentação fiscal, de toda a natureza, técnica, inclusive, e aí quando ele vai participar das licitações, dependendo dos editais, não precisa apresentar uma nova documentação para poder participar, já que ele já está credenciado lá no SICAF. O agente de contratações vai analisar o SICAF, o cadastro dele no SICAF. Se estiver correto, ok, ele vai passar. Se não estiver, aí é necessário apresentar a documentação complementar, mas isso sempre dentro das disposições do edital. Um outro portal que é bastante conhecido também é o Licitações Z. O Licitações Z é o portal do Banco do Brasil. Os órgãos públicos, em geral, podem utilizar, mas ele requer o pagamento de uma taxa, né? E para as empresas
também se requer o pagamento de uma taxa. A funcionalidade dele é semelhante ao do portal de compras do governo federal. Você precisa fazer um cadastro, o órgão público também necessita fazer um cadastro, e todo o acesso é através de login e senha. É óbvio, né? Todos os portais têm uma parte que é de acesso público, e só que assim, você só tem acesso a informações básicas. Para você interagir na plataforma é necessário o login e a senha através do seu cadastro. Aqui no Licitações Z ocorrem principalmente as licitações do Banco do Brasil, mas também podem ocorrer licitações de outros órgãos da esfera pública, qualquer que seja, desde que tenha o cadastro aqui. Um terceiro portal, também é bem conhecido, é o portal da Caixa, Licitações Caixa. A funcionalidade dele é semelhante à dos demais, a do Banco do Brasil e a do Governo Federal. Para que você acesse, você necessita ter um cadastro, né? Tendo esse cadastro, você vai ter um login e senha, e aí, quando houver uma licitação, você pode participar como empresa, ou então você mesmo pode ir lá e fazer o seu cadastro da licitação, inserindo todas as informações necessárias e pertinentes àquela licitação que está sendo realizada. Bom, esses aqui são os principais cadastros, principais portais de licitação pública, né, de órgãos públicos. Mas é importante falar, frisar para vocês que quase todos os órgãos, quase todos os entes públicos estaduais têm o seu portal próprio, né, exceto o Distrito Federal, que utiliza o mesmo do governo federal. Mas, em geral, quase todos os estados têm o seu próprio portal. Então, se você for empresa, é interessante analisar onde é que os estados estão fazendo as suas licitações. Já as prefeituras, de forma ampla, costumam utilizar os portais pagos. Nós vamos ver adiante, né? Funcionalidades dos portais de compras. Então, todos os portais praticamente funcionam do mesmo jeito, independente de ser um portal público, sem custos, né, ou de ser um portal pago. Nele você vai poder fazer a publicação dos editais, você, no caso, sendo o órgão público, os editais são publicados de maneira clara e acessível, contendo todas as informações necessárias sobre o processo da licitação, incluindo requisitos, prazos e critérios de seleção. O portal vai sugerir, né, a inserção não só do edital, mas dos seus anexos, né? Às vezes você vai ter um termo de referência, você vai ter planilhas orçamentárias, tudo isso vai estar incluído aqui na publicação do edital. O segundo ponto é a submissão de propostas, né? A gente, como pertencente ao órgão público, aceitamos as propostas que são submetidas, e aí o edital vai estabelecer de que maneira a empresa vai apresentar a proposta, né? E os fornecedores vão enviar suas propostas através do portal, o que reduz a burocracia e acelera o processo de seleção. No caso das licitações presenciais, o indivíduo levava uma proposta impressa, aí quando chegava lá, fazia-se a inserção fazia a análise dessa proposta, verificava se ela estava de acordo com o edital. Se estivesse, ele ia para a fase de lances. Finalizada a fase de lance, ele precisava apresentar uma segunda proposta, uma proposta readequada aos valores finais obtidos na fase de negociação. Aqui não, você vai inserir a sua proposta no portal, vai fazer a submissão da sua proposta no portal. Se não tiver objetos que identifiquem a empresa, a proposta vai ser aceita e você vai poder participar do certame. E só ao final você vai apresentar uma proposta para que o órgão público possa imprimir uma proposta documentada, né? Para que ele possa imprimir lá, mas você mesmo não vai precisar imprimir, a não ser que queira, né? Manter isso guardado nos seus arquivos.
Processo de seleção e de adjudicação, né? Então, faz-se a licitação dentro do próprio portal, né? A gente não sabe quem são os participantes que estão do outro lado da tela. A gente vai dando os comandos aqui e a licitação vai acontecendo em tempo real. E depois disso, faz-se a verificação da documentação de habilitação, solicita-se a proposta readequada aos valores finais, verifica a documentação, se estiver tudo ok, se estiver aquela fase de recursos for superada sem a existência de recurso, ou mesmo com a existência, mas com o devido julgamento, parte-se para a adjudicação, né? Os portais facilitam a avaliação das propostas e permitem um processo de adjudicação mais transparente. Além disso, tem ferramentas e filtros, né? Fornecedores podem usar filtros para encontrar licitações que se encaixam em seus perfis e capacidades, otimizando seu tempo e recurso. Este é um sistema eletrônico complementar que só faz isso, né? Filtra licitações de acordo com o objeto da empresa ou com o objetivo da empresa. Então, surgiu um edital em determinado lugar, ele informa para a empresa vai lá e participa se quiser. Então, essas são as funcionalidades dos portais de compras. Outros portais, né? A gente tem no mercado diversos portais para poderem auxiliar a administração nas suas contratações públicas. Então, como eu disse, todos os estados têm o seu próprio portal, mas as prefeituras não, né? Então, no geral, as prefeituras alugam ou contratam portais particulares, né, para auxiliarem elas na realização das suas licitações. Aqui eu vou citar três deles, né, que são bastante conhecidos no Brasil, que é o primeiro é o portal de compras públicas. Aí a informação é que ele é o maior marketplace de licitações do Brasil, atuando com negociações entre municípios e a iniciativa privada em todo o território nacional. E um portal aqui do Distrito Federal, ele realmente é uma plataforma bem simples de se utilizar e possui todas as funcionalidades que os outros portais apresentam. Ele é pago, quer dizer, o órgão público não paga para utilizar ele, mas os fornecedores precisam fazer um cadastro e esse cadastro ele tem um custo. É um custo baixo e para as dispensas de licitação ele não cobra. Um segundo aqui é o Licitanet, que é um portal, em essência, voltado para licitações municipais em todo o Brasil. A semelhança do portal de compras públicas, ele funciona também em todo o território nacional. Tem todas as funcionalidades que os órgãos públicos precisam, né, para realizar as suas licitações na forma eletrônica. Um terceiro aqui é o BEC-SP, a Bolsa Eletrônica de Compras, né, que é um ambiente eletrônico de negociações para aquisição de bens e serviços, mas este pertence à administração direta e indireta do Estado de São Paulo e dos municípios paulistanos conveniados. Mas, fora esses, existem diversos portais, né? O BLL, o BNC, todos esses são bancos para que as entidades públicas possam realizar as suas licitações. E a escolha é um critério de cada órgão público, né? De cada ente administrativo, que vai optar por um ou por outro dentro das suas necessidades, né? E também o portal de compras do governo federal, que é gratuito, ele é acessível a todas as prefeituras, né? Basta fazer um cadastro lá, mas é um critério pessoal mesmo, discricionário. A administração elege esse portal ou aquele portal como mais interessante e acaba utilizando eles. Todos esses portais são bastante seguros,
né? Para você participar, você tem que fazer um cadastro, é necessário um login e senha, então todos os atos são nominados, né? Para você poder ter uma ação efetiva dentro dele, você tem que estar logado, né? O seu IP vai ficar registrado, então é bastante seguro, sim, e bastante funcional. Todos eles são simples de utilizar, né? Não tem muitas dificuldades, não. E principalmente, todos eles já estão conectados ao Portal Nacional de Contratações Públicas. Então, a partir do momento em que você faz uma inserção de um edital, por exemplo, no Portal de Compras Públicas, e você clica no botão publicar, automaticamente ele vai aparecer lá no PNCP. A mesma coisa com o Licitanet e os outros portais de compras governamental. Então, esses são alguns dos portais de compras, né, que nós falamos aqui. Falamos do Licitações Z, Licitações da Caixa, do portal de compras do governo federal. Todos esses são portais públicos para que se realizem as licitações. E do mais importante, né, que é o Portal Nacional de Contratações Públicas. Essa é a template dele, você vai poder acessar. E como eu disse, não dá para se realizar licitações de forma direta dentro dele, né? É necessário os outros portais para poder ter acesso a ele, para poder realizar as licitações. Além dos portais públicos, né? A gente tem os particulares, eu citei aqui alguns deles. Então, assim a gente chega ao final deste módulo, que nós exploramos o uso das plataformas digitais nas licitações públicas. É uma obrigação prevista na nova lei de licitações, né, no artigo 174. É necessário, obrigatoriamente, fazer com que as licitações estejam publicadas no Portal Nacional de Compras Públicas para garantir a transparência e a ampla publicidade aos eventos de contratações pelo poder público. Há um destaque, então, como vimos, na promoção da transparência, da publicidade, da segurança de dados e padronização dos processos, né? Os processos acabam sendo mais ágeis também, mais eficientes. Por meio do PNCP e outras iniciativas similares, é possível ampliar o acesso a informações sobre as compras governamentais, promovendo a accountability e o controle social sobre os gastos públicos. Pelo menos é isso que se espera, né? Tem assim um controle sobre os gastos públicos. Inclusive, no portal de compras públicas, não é apenas licitações que devem ser publicizadas, é tudo, né? O plano geral de contratações anual, os contratos, as atas de registro de preço, tudo que for realizado necessita aparecer lá. Os estudos técnicos preliminares, né, depois que as licitações ocorrerem, necessitam serem publicizados também no Portal Nacional de Contratações Públicas. Então, todos os atos administrativos têm que estar no Portal de Contratações Públicas para conhecimento de quaisquer interessados e para eficácia, tá? Então, assim, nós concluímos que investir na digitalização dos processos licitatórios é fundamental para garantir a eficiência, a transparência e a integridade das aquisições realizadas pela administração, contribuindo para o desenvolvimento socioeconômico do país. E assim, nós chegamos ao final desta nossa aula, né, que aqui nós vimos os principais portais utilizados, né, para dar vez ao princípio da virtualização dos procedimentos licitatórios, né, como o Portal Nacional de Contratações Públicas, que é aquele básico trazido pela lei. A lei exige que tudo seja publicado lá. A gente viu o Portal de Compras do Governo Federal, o Licitações Z, que é o do Banco do Brasil, Licitações Caixa, da Caixa Econômica Federal, que cada estado possui o seu próprio portal, e alguns portais particulares para
fazer com que as empresas, né, fazer com que os órgãos públicos possam realizar as suas licitações de forma eletrônica, de forma transparente, de forma segura, atendendo ao princípio da virtualização dos procedimentos licitatórios. Isso é tudo por hoje. Até uma próxima aula.